primeiro lugar, gostaria de saudar o meu irmão, o reverendíssimo Padre Wesley, pároco dessa paróquia, o reverendíssimo diácono Sandoval, os seminaristas aqui presentes e toda a comunidade que celebra esse dia tão especial, que é praticamente o final, e hoje nós celebramos o final da novena em louvor ao Senhor Deus Menino. Amanhã é a grande festa, amanhã é júbilo, é grande alegria, porque celebramos o dia de nosso grande padroeiro, o nosso poderoso Deus e Senhor da vida. E em todos os cantos da igreja do mundo inteiro, nós celebramos a apresentação do menino Deus no templo. E é justamente o tempo de cultivar, de celebrar e de nos colocar diante do Deus verdadeiro, para que a gente possa viver mais intimamente desse grande Senhor e Deus que comanda e que está diante de nós, que está conosco em todas as batalhas da vida. Hoje, de maneira muito especial, nós temos vários exemplos de fé, de intimidade com Deus, de confiança nesse Deus tão grandioso e maravilhoso, nesse Deus que nos direciona, que nos dá propósitos e que nos enche de alegria diante da jornada, diante das batalhas da vida. Nós somos convidados como peregrinos a caminhar neste mundo como estrangeiros, como pessoas que passam, que o nosso lugar, a nossa casa não é aqui, mas é no céu, na grande glória celestial. Hoje nós temos a primeira leitura que justamente fala da superação do desígnio e do propósito de vários profetas e de pessoas que tinham verdadeira intimidade com Deus. Mas antes da gente falar, a gente vai cantar uma música, que é uma música aonde todo o povo de Deus, nessa trilha ou nessa caminhada, foi importante, tanto para Moisés, tanto para Sara, tanto para tantos outros que viveram a intimidade com Deus. É tão bom, é tão maravilhoso sentir o amor de Deus em nós, sentir o amor de Deus que nos protege, sentir o amor de Deus que nos cumula de bens, sentir o amor de Deus em meio aos desertos e às dificuldades da vida. Assim como Moisés, assim como Sara, assim como tantos outros profetas que receberam a missão, e assim como Abraão, mesmo com o coração ferido, mesmo diante do grande sacrifício da provação que ele tinha para fazer, ele confiava no Senhor Deus, ele colocou a sua esperança, e ele disse: mesmo que tenha que sacrificar o bem maior de minha vida, se Deus está mandando, eu apenas obedecerei. E assim também sejamos obedientes ao Deus da vida. Cantemos. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Coloque a mão no coração e sinta o amor de Deus na sua vida. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir
o amor de Deus em cada um de nós. Moisés, quando recebe o grande envio de Deus, ele se coloca nas mãos de Deus e parte. Ele não sabia concretamente para onde ia, mas ele confiava na proposta de Deus. Ele se lançou nos braços de Deus para fazer a vontade de Deus. Assim também em nossa vida, quando a gente recebe o envio de Deus e tem a intimidade com Deus, é preciso confiar em Deus, é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Moisés, recebendo no Egito, no deserto, o grande envio para a terra prometida, ele parte, não sabendo o que iria acontecer, mas confiando na misericórdia de Deus. Chega diante do Mar Vermelho, ele, seguro no Senhor, com a sua oração, abre o Mar Vermelho. E diante dessa tribulação, ele passa pelo Mar Vermelho. Diante do deserto, falta alimentação, falta água, e ele confia no Senhor, mesmo quando todos se voltam contra ele. Ele diz para o Senhor: Senhor, todos querem me bater, todos estão querendo me apedrejar, mas eu confio no Senhor. E o Senhor Deus mandou do céu o maná. Assim também em nossa história, nós passamos por muitos desertos, mas é preciso confiar no Senhor, é preciso ter fé no Senhor, é preciso permanecer firme no Senhor, porque o Senhor Deus tem algo grandioso para cada um de nós. Em meio às nossas trilhas, em meio aos nossos caminhos, Deus permanece conosco. Assim como aconteceu também com muitos profetas, Moisés não chega à terra prometida, ele morre no caminho, entrega a sua missão a Josué, mas ele tem plena certeza que fez a vontade de Deus. Assim também acontece com Sara, que velha, infértil, ainda sem acreditar ainda mais que teria filho, um grande milagre acontece na vida de Sara, e ela, na verdade, acreditando no Senhor, ela gesta dentro de si o próprio Isaque, para dizer que era filho da promessa. Enche o coração de Sara de alegria, e ali, confiando no Senhor, o milagre de Deus acontece na vida de Sara. Assim como aconteceu na vida de Sara, nós também precisamos confiar no Senhor, entregar a nossa vida, entregar a nossa história nas mãos de Deus, para que Ele realize o grande e belo milagre. Hoje, diante dessa grande realidade, aonde Jesus encontra com o povo, vai para as margens do rio, e ali ele, na verdade, dorme tranquilamente, e começa o grande vento, acontece a grande tempestade, acontece um momento ali que perturba aqueles que estão, e diz assim: olha, Senhor, diante dessa tempestade, diante dessa insegurança, o nosso coração treme de medo, de sofrimento. E quando vão buscar em Jesus a sua esperança, ele diz: por que tanto medo? Por que tendes medo se eu estou contigo? Por que tendes medo se eu estou ao teu lado? E ele, olhando para a tempestade, o vento impetuoso, ele diz: acalma-te. E o vento acalma, a tempestade se acalma. E diante dessa realidade, nós também somos convidados a viver essa dinâmica do amor em nossa vida, diante da grande esperança que o Senhor nos proporciona. Assim dizia Santa Faustina, que a nossa esperança tem um nome, que a nossa esperança é Jesus, que a nossa esperança é o Senhor da vida. Assim, revigorados em Deus, nós somos fortalecidos diariamente, para que possamos viver na esperança,
para que a alegria do Senhor seja a nossa força. Assim como diz São Paulo, ou seja, São Paulo, ele diz claramente, diante das tempestades, diante dos problemas, diante de todas as perseguições, nós temos lutas, nós temos sofrimentos, mas nós temos também a grande alegria de estar em Deus. Nós temos sofrimentos, mas temos alegrias. Diante dessa grande realidade, nós somos chamados também a viver concretamente o jubileu de 2025, o ano da esperança, o chamado à santidade, o chamado ao amor verdadeiro, o chamado à vivência plena no Senhor da vida. Diante dessa realidade, nós somos chamados a refletir várias realidades de esperança, em meio a guerras, em meio a sofrimentos, em meio a inseguranças, em meio a tantas tempestades na vida, nós somos chamados a segurar nas mãos de Deus, que assim como o Padre Pio nos ensina, é preciso rezar, é preciso viver a oração, é preciso viver a intimidade com Deus, esperar em Deus e não se preocupar, porque aquele que confia em Deus, é inútil se preocupar, é inútil viver preocupado, mas é preciso ancorar nossa esperança em Deus, porque a nossa esperança, ela é viva, ela é eficaz e ela tem um grande nome, é o próprio Jesus, que nos fortalece, que nos edifica, que nos transforma, que nos dá a alegria verdadeira. Diante disso tudo, nós também temos grandes santos que pensam a esperança. Nós temos Santo Agostinho, que aqui na bula papal, nós temos a grande reflexão, aonde Santo Agostinho, ele ilumina os nossos passos e os nossos pensamentos, dizendo que a propensão de nossa alma é constituída de 3 realidades. Primeiro, nós temos diante de Deus o crer. É preciso crer, é preciso ter fé, é preciso confiar no Senhor, é preciso nos colocar nos braços de Deus e seguir adiante. Mas é preciso também, diante do crer, diante do confiar em Deus, diante do estar diante de Deus, esperar em Deus, esperar confiante de que a nossa esperança, ela não confunde em Deus, ela não nos confunde, ela não nos engana, ou seja, a nossa esperança em Deus, ela não nos confunde. Diante dessa realidade, esperar em Deus é a certeza de que o propósito de Deus acontecerá em nossa vida. Santo Agostinho ainda nos diz que é preciso, primeiro, é preciso, diante de tudo, crer, ter confiança, é preciso ter fé, é preciso esperar em Deus e, acima de tudo, amar a Deus e amar os irmãos, viver na oração, viver na reconciliação com Deus, viver na intimidade com o Senhor, para que sejamos transformados no amor de Deus. É justamente nesse caminho que o Senhor nos guia, para que a gente possa viver como peregrinos nessa terra, em busca do ideal verdadeiro em Jesus. Jesus é a esperança, Jesus é a vida verdadeira, como diz São João Paulo II, é a vida verdadeira que nós temos nele, a verdadeira âncora, a verdadeira felicidade. Encontramos em Jesus a nossa verdadeira alegria, encontramos em Jesus a nossa verdadeira felicidade, e é justamente nessa esperança que buscamos continuamente, é que devemos nos colocar diante de Deus, para que a gente possa fazer gerar os frutos da esperança em nossa vida. A esperança não engana, a esperança não nos deixa confundidos, assim como diz Santa Teresinha,
que vai nos ensinar: a esperança não nos engana, a esperança não nos confunde, a esperança não nos deixa perdidos, mas a esperança em Deus nos deixa direcionados para que o propósito de Deus aconteça em nossa vida e transforme o nosso viver. Assim, busquemos em Deus a verdadeira alegria. Quando a gente busca em Deus e nele a esperança, a gente constrói um mundo melhor, a gente constrói uma sociedade melhor, a gente combate as guerras, a gente destrói aquilo que não agrada a Deus, a gente vive numa cultura de paz. E aí a gente pode perceber que diante dessa realidade nós temos os frutos da esperança, que a esperança, a fé, a caridade, a cultura de paz em meio às guerras, diante do mundo que quer destruir, que persegue, que destrói. Todos nós somos chamados a viver um mundo de paz, a um mundo de tranquilidade, de alegria no Senhor, para que esse Deus verdadeiro possa tomar conta de nosso coração, para que possamos viver os ideais desse grande Deus e Senhor da vida. Temos uma música que a gente vai cantar agora, que muito nos ensina também. Ou seja, assim como nós temos sede de Deus, assim como nós temos sede do Senhor, assim como nós temos sede de paz, assim como nós temos sede de combater as guerras, assim como nós temos sede de aqui na terra viver a vontade de Deus, a vontade do Senhor, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer, mas é preciso confiar plenamente no Senhor e entregar os nossos caminhos em Deus, os nossos caminhos ao Senhor da vida. A minha alma tem sede de Deus, assim como a terra seca anseia pela chuva, a minha vida, o meu coração anseia por Deus e vos deseja ardentemente. Convido você agora a colocar a mão no coração e dizer assim para Deus: assim como a terra seca anseia por ti, eu também, Jesus, em meus desertos, em meus sofrimentos, em tanta indignidade, em tantas coisas que no mundo a gente percebe que não é de Deus e que a gente é chamado a combater as guerras, o contra-testemunho, a falta de conversão e tantos pecados. Assim como o Senhor me chama para viver no mundo a cultura do respeito, da generosidade, faz com que, Senhor, o meu coração tenha o tamanho de fé que tinha Moisés, que recebeu o intimato de Deus, que recebeu a missão de Jesus de Deus e se colocou a caminho. Eu quero, Senhor, nesta noite santa, receber de Ti, Senhor, também o envio de ir para o deserto da vida, de ir para os sofrimentos do dia a dia. E quando às vezes, assim como Sara, eu perder a esperança de que nada mais vai acontecer, Deus possa falar comigo e o grande milagre acontecer. Por isso, Jesus, eu quero ter a mesma fé que estava no coração de Abraão, que quando pediu o seu filho único, ele não titubeou, mesmo com o seu coração ferido, dilacerante,
Ele confiou em ti. Eu também, Jesus, assim como ele, eu quero confiar em ti. Eu coloco a minha vida em tuas mãos, Senhor. E o que o Senhor mandar, eu estou pronto a fazer. Levanta as suas duas mãos assim. Levante as suas duas mãos assim. E diga para o Senhor: Senhor Jesus, eu sei que o barco às vezes está em alto mar, em grande tempestade, e às vezes o vento é impetuoso. Eu te peço, Jesus, quando as águas da vida baterem em meu barco, em meio aos sofrimentos, às doenças, às dificuldades, eu possa crer, eu possa esperar em ti, eu possa amar cada vez mais os irmãos, eu possa amar cada vez mais a ti. Por isso, Senhor, nós somos todos irmãos. Segure na mão da pessoa que está perto de você e diga bem assim: assim como diz São Francisco, somos todos irmãos, somos todos uma só família, e como só família, nós temos que se ajudar, se respeitar, se valorizar. Eu quero que você agora fique de pé agora. Fica de pé segurando a mão do irmão que está perto de você. Fica de pé segurando a mão da pessoa que está perto de você. Diga assim para Jesus, segurando a mão da pessoa que está perto de você. Diga para Jesus, assim como Santo Agostinho, diga para Jesus: eu confio em ti, Jesus. Eu creio em ti, Jesus. Que em meio aos sofrimentos, que em meio às dificuldades, eu saiba dar testemunho de ti. Por isso, Senhor, eu quero esperar em ti. Eu quero te amar cada vez mais, Senhor. Cantemos com alegria. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre está comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Levanta suas duas mãos para cima. Levanta suas duas mãos. Porque tendes medo. Hoje te pede calma. Em meio às tempestades, não tenha medo. Porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. E a tempestade já vai passar. Levante as suas duas mãos agora. A gente vai fazer um momento de silêncio agora. E a gente vai dizer assim para Jesus agora: em meio às nossas tempestades, acalma, Senhor, a minha tempestade. Quando tive medo, quando eu pensei em desistir do caminho de Deus, e assim como dizem os santos, Santa Teresinha, como diz Santa Clara, espera no Senhor, viva no Senhor.
Espere no Senhor, porque o Senhor Deus tem o melhor para nós. Quando a gente pensou em desistir, quando a gente teve medo por uma doença, por uma fragilidade, por um mal que assolou a nossa vida, pelas dificuldades que vieram ao nosso encontro, diga para Jesus: acalma, Senhor, a minha tempestade, acalma a tempestade de meu coração, as angústias de meu viver, acalma, Senhor, os meus sofrimentos e as minhas tempestades. A gente vai manter agora a mão para cima e a gente vai cantar essa parte da música que diz: acalma a minha tempestade, acalma, Senhor, as minhas tempestades. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Levante bem as mãos. Acalma, Senhor, as minhas tempestades. Não me deixas fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, que a tempestade já vai passar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixas fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, que a tempestade vai acalmar. Não importa o problema que a gente tenha passado, as dificuldades que a gente tenha atravessado, assim como Moisés, assim como Sara, assim como Isaac, assim como os discípulos que hoje Jesus diz: não tendes fé? Quando você perdeu a fé, quando você perdeu a esperança, quando você perdeu o motivo de viver, Jesus hoje pergunta para você: não tem a fé? Não tem fé? Se você tiver fé, não importa o problema, a dificuldade, a tempestade, porque a esperança em um Deus verdadeiro vai transformar as realidades de caos, de sofrimentos e de tempestades, e nós seremos vitoriosos em Deus. Não importa a luta, não importa a batalha, se nós temos um grande Deus, nós iremos ser o quê? Vitoriosos, porque Deus nos fez para vencer. Em meio às batalhas da vida, nos coloquemos nas mãos de Deus. Diante de Deus, entreguemos a Ele os nossos pedidos, as nossas